Começando, preparando. Maravilha. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live. De todas as terças-feiras, 9 da noite. E hoje vamos falar... Pati, beleza? Maravilha, seja bem-vinda. E hoje, nessa live de hoje, nós vamos conversar sobre o vetor da sua vida. Ou seja, qual direção, sentido, intensidade que você coloca na sua vida. E qual a forma correta disso acontecer. Lisiane, né? Todo sentido, direção, sentido, intensidade. Aí sim, beijo. Então, voltando na live de hoje, nós falamos de direção, sentido e intensidade. Quem está entrando aqui? Emerson, é isso mesmo, Emerson, beleza? Ficar pequenininho aqui, mas beleza, obrigado pela presença. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema, direção, sentido e intensidade, ou seja, ação vetorial, o quanto que a nossa vida é vetorial e por qualquer razão nós deixamos isso passar, ou nós complicamos todos esses vetores, né? A ação vetorial, a tríade vetorial, ela vai estar presente de diferentes formas na nossa vida. E é justamente isso que nós vamos conversar um pouco mais. Lembrando que toda terça-feira a gente vai estar se encontrando. E quem está entrando agora, faz o seguinte, clica lá no aviãozinho, compartilha essa live, compartilha. Kleber, beleza, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. Beleza, tá bom, seja muito bem-vindo na live. E quem está entrando agora, clica lá no aviãozinho, compartilha com quem tiver na sua lista. Aí tem duas razões de compartilhar aparentemente aleatório, né? Provavelmente vai chegar para quem precisa. Ou se você souber alguém que precisa, que vale a pena ouvir essa live, ouvir esse tema de hoje, compartilha. Monique, Fernanda, sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Então, compartilhe. Se compartilhar para quem sabe que precisa, maravilha. Se compartilhar ao acaso, você vai ver que não é o acaso. Para quem vocês compartilharem, com certeza vai agradecer vocês, porque o tema é muito importante, certo? Direção, sentido e intensidade, ou seja, ação vetorial da nossa vida. E vamos lá, vamos começando a conversar sobre esse tema, de que forma que se distribui a vida. O que acontece? Muitas vezes no nosso dia a dia ficamos empolgados, ansiosos, ou ficamos felizes com algo e queremos logo colocar intensidade nesse algo. Não, vou colocar tudo que eu tenho, toda a minha motivação, todo o meu potencial para isso acontecer. Só que eu falo, intensidade é o final. É o final dessa tríade. Primeiro, nós temos que ter bem claro a direção e bem claro o sentido. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, pode parecer simples o que eu estou falando, mas não. Vocês vão ver, verdade, Kleber, é isso aí. Estão sempre acompanhando. Obrigado, Kleber. Obrigado. Então vamos lá. O que eu devo fazer primeiro? Ou como que eu devo colocar ordem nas minhas ações? Não adianta colocar intensidade em direção errada ou em sentido errado. Eu vou gastar muito mais força, muito mais energia e de qualquer jeito vou ter que voltar. Marli, maravilha. Mamãe, sempre presente, não falta. É isso aí, maravilha. Então, quando eu for seguir... Importante, Odete, ó, tá vendo? Hoje tá família em peso, madrinha, mãe, maravilha, muito bom. Então lembrando, antes de eu voltar a falar aqui, quem está entrando agora tem um aviãozinho embaixo da tela, clica nesse aviãozinho e compartilha com quem tiver na sua lista. Compartilha para quem vale a pena ouvir a live de hoje, para quem vale ouvir esse tema de hoje, e se compartilhar no aleatório, vai ver que nada é o acaso, nada é o aleatório. Vai chegar para quem precisa, vocês vão ser agradecidos por isso. Mas vamos lá. Direção, sentido e intensidade. Então, retomando. O que é importante? Primeiro, eu ter claro as direções da minha vida. Depois das direções, o sentido dessa direção. E aí sim, poder trabalhar com intensidade. Vamos dar um exemplo disso? Eu estou aqui, estou aqui na zona norte de São Paulo, quero chegar na zona sul de São Paulo. A direção é norte-sul. Isso tem que estar claro. Agora, se eu sair aqui da zona norte, Valdec, for para a zona
oeste, da zona oeste, pegar a marginal, dar uma puta volta e chegar na zona sul, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E não importa que eu corra, que eu ponha intensidade, o sentido, a direção pode não estar certa. Então, sempre que nós tivermos uma ação na nossa vida, primeira coisa, a direção. A direção é norte-sul. A direção do que eu quero para a minha vida, nós vamos entender daqui a pouquinho o que significa essa direção da nossa vida. E a partir do momento que eu tenho a direção estabelecida, é importante que eu saiba o sentido. Lembra quando na live passada nós conversamos de placebo e de nocebo? Ou seja, o placebo é aquela ação emocional que te favorece ficar melhor. Não importa que você saiba ou não o que está tomando, não importa que você saiba ou não o procedimento, mas você tem claro que aquilo vai te fazer bem. Fabiana, beleza? Seja bem-vinda. E o nocebo é o contrário, é o patológico. Ou seja, o nosso corpo tem tanto o potencial de gerar lesões psicossomáticas, de gerar doenças, patologias, dores, tensões, como ele tem o potencial de limpar, como ele tem o potencial de cura. A direção é a mesma. A grande questão é para que sentido que eu devo seguir a minha vida. Qual o sentido que eu devo seguir? Tina, seja bem-vinda. Qual o sentido que eu devo seguir? E isso é fundamental. Porque senão, eu tenho uma direção de cura, eu tenho uma direção de estar melhor, de estar pior, não importa, mas se eu der o sentido errado, se eu programar o meu cérebro, e como que eu programo o meu cérebro? Relembrando a última live, sempre pela minha emoção, pelo que pulsa dentro do meu coração. Ah, mas o que pulsa dentro do meu coração? Eu vou pegar esse gancho aqui, tomar licença, que um amigo, Braz, daqui a pouco ele sempre entra lá nas lives, sempre acompanha, ele fala que eu sou muito poético e que eu tenho que ser mais claro. Então, quando eu falo que pulsa no nosso coração, vamos lembrar, nosso coração tem aquelas células, as neurites, 40 mil células, que mandam informação para o cérebro, e essa informação do cérebro, ou seja, de bem-estar, de amor, de alegria, de tristeza, de angústia, não importa, a informação vai chegar e o cérebro vai dar o sentido. Eu posso até ter a direção. Flávia, beleza, seja bem-vinda. Eu posso até dar a direção, eu posso estar na direção correta, mas o sentido também tem que estar correto. O sentido da minha vida vai naquele que faz sentido, ou seja, me harmoniza, me equilibra, me traz bem-estar, autoestima, ou não. Eu vou no sentido que me traz dor, angústia, melancolia. E aí, a partir do momento, boa noite, Flávio, boa noite. E aí, a partir do momento que eu sigo nesse sentido errado, eu começo a gerar o quê? Reações erradas e contrárias na minha vida. E aí não adianta colocar intensidade, não adianta colocar força. Pela força, nós vamos só nos agredir. E principalmente, não adianta querer controlar a situação. Depois que ela está desequilibrada, caótica, controle, e eu vou falar uma próxima live com vocês sobre isso, até o tema da próxima, lembrando, né? O tema vocês vão dando o tempo, vão dando as ideias, mas essa semana foi bem importante uma conversa que eu tive, inclusive com a Lisiane, sobre controle. E eu falei, não, é fundamental eu falar sobre controle. E como o controle na nossa vida é o que mais agride. Controle tem duas características, né? A gente vai falar isso na próxima live. Ele gera agressão física, agressão moral, agressão emocional. E o controle gera uma outra questão, ele impede você de alcançar tudo aquilo que você pode alcançar. Tão limitado em querer viver dentro de algo circunscrito, tão preso a viver dentro de alguns limites, nós perdemos a chance de viver o que a vida pode trazer de melhor. Muitas vezes nós podemos 100 e estamos vivendo 10, porque eu estou querendo controlar o que eu sinto, o que eu amo e o que eu vivo. Então a gente vai conversar numa próxima live sobre isso. Mas agora, o principal é nós termos a direção, o sentido, para podermos colocar intensidade. Colocar intensidade, direção em sentido errado é como um bicho enjaulado, é como um tigre enjaulado. Vai se debater, fazer força, torcer, virar, nada vai acontecer. Ou se estiver na direção errada, ainda no sentido errado, vai estar tão longe que não vai conseguir voltar. Pitágoras falava sempre, faça um diário da sua vida. Para que serve o diário que Pitágoras falava? Não para você fazer uma biografia ou fazer um diário, querido diário, hoje tive um dia, não. É simplesmente para quando você lê o seu diário, você ter a certeza de que aquele dia você cresceu. De que aquele dia você foi na direção e no sentido que faz sentido na sua vida. Porque se você não tiver ido, se você estiver errado,
Se você tivesse perdido, é um dia só para você voltar. Agora, e quando isso acontece por 10 dias, um mês, um ano, uma vida? A força de voltar é muito mais sofrida. Eu gosto sempre de falar, e no vídeo que eu fiz sobre direção, sentido e intensidade, eu falei sobre isso, sobre o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro, talvez o mais comentado, mais lido dentro da filosofia indiana. E o Bhagavad Gita, ele fala na retação. E a cultura indiana caracteriza muito bem o que é o Dharma e o que é o Karma. O Karma, muitas vezes, para nós, é algo que fica um pouco perdido, né? Somente, eu fui no centro espírita, falou que é o meu karma viver isso. O que significa o meu karma viver isso? É que eu tenho que passar porque Deus mandou? Na verdade, não. Na verdade, a definição do Dharma e do Karma, dentro da cultura indiana, caracteriza o Dharma como o caminho reto, como o caminho certo, como o caminho da verdade, da certeza daquilo que nós seguimos. E verdade, certeza, vontade é outro tema fundamental que nós vamos abordar em outro momento. Mas vocês vão ver que todos eles estão no nosso coração. A verdade, a vontade, a certeza, aquilo que nos impulsiona. Por isso que o nosso coração tem todo o potencial fisiológico, falando em neurofisiologia, de mandar instruções para o cérebro das reações que eu quero e do que eu quero buscar. Então, o Dharma é o caminho reto. O caminho reto não no sentido linear, mas o caminho do bem, do caminho da verdade, do caminho que me equilibra e que me faz crescer a cada dia. E nesse caminho, nós temos o que a cultura indiana, ou no Bhagavad Gita, eles descrevem como a retação. O que é a retação? Aquele caminho único que eu tenho dentro da verdade, dentro da certeza, dentro de ser melhor, dentro de crescer como ser humano, dentro de crescer como homem, como mulher, ou como relacionamento, como marido e mulher, de crescer. Nós temos um caminho a seguir. Se por alguma razão nós nos perdemos, ou seja, desvio meu caminho, faço algo errado, me perco, vou em direções e sentidos que não fazem sentido, seja qual for o campo que eu estiver falando, profissional, pessoal, relacionamento, familiar, não importa, quem traz de volta é o Karma. Então o Karma é a força de trazer de volta para essa linha reta do Dharma ou da retação. E quando você consegue seguir nesse caminho, tudo acontece na sua vida e você realmente honra a sua existência. Afinal, ninguém está aqui de férias, né? Nós temos uma razão e a nossa razão é crescer, é ser melhor, a evoluir. Nós temos esse potencial. Nós nascemos com essa semente presente dentro de cada um de nós. Semente presente, que é o nosso potencial de crescer. Só que é uma semente que está lá, latente. Mas se nada acontecer, se não fizermos nada, vamos continuar como semente. E aí, qual o sentido? Opa, voltando aqui, cortou. Opa, desculpa, vamos lá. Ana, seja bem-vinda, Ana. Então, cortou aqui no meio, mas vamos lá. Isso, quem está entrando, lembra, aviãozinho, compartilha. Vocês vão compartilhar para quem precisa ouvir a direção e o sentido e a intensidade da vida. E se compartilhar no aleatório, não se preocupa, não é aleatório. Quem receber vai agradecer vocês. Seja bem-vinda. Então, voltando. Quando eu me perco, quando eu vou numa direção, quando eu vou num caminho errado, o que me traz de volta é o Karma. Então, o Karma nada mais é do que o caminho de trazer de volta a nossa linha. Só que esse caminho pode ser de uma vida? Pode. Pode ser de um mês? Pode. Pode ser de uma semana? Pode. Mas o caminho que traz de volta sempre é mais trabalhoso do que o caminho reto. Afinal, me perdi, fui na direção errada, fui numa direção que não faz sentido, perco completamente essa razão. Segui no caminho certo, estou na direção, estou no sentido, estou na direção e no sentido que faz sentido. Aí sim eu posso colocar intensidade. Mas vamos entender de forma mais prática como que na nossa vida a direção se faz presente ou qual o meu potencial de compreensão dessa direção. Então eu gosto de relacionar junto com direção, sentido e intensidade, junto com as ações vetoriais da nossa vida, né, que eu chamo de direção, sentido e intensidade, o porquê, como e o quê. Porquê, como e o quê, muito falado no Golden Circle, em negócios, em business, mas ele é fundamental também quando eu entendo direção, sentido e intensidade.
quando eu falo de direção, sentido e intensidade, Golden Circle, por que, como e o que, ou como eu falo da pirâmide emocional, na cronobiologia biopsicossocial, a cronobiologia, para quem não conhece, é uma avaliação emocional que eu utilizo, que ela traz um potencial da compreensão do indivíduo e das qualidades presentes, das características latentes desse indivíduo. E se torna claro na cronobiologia biopsicossocial. Se o indivíduo estiver andando no sentido correto, o mapa dele mostra uma harmonia. Se ele desequilibrar, as atitudes dele mostram que ele está na contramão. Então a própria compreensão do mapa já permite a quem fez o mapa entender se eu estou indo no sentido certo ou no sentido errado da minha vida. E outro fator de desarmonia é a pirâmide emocional. Então o que é a pirâmide emocional? A pirâmide tem uma razão de ser. A pirâmide tem uma razão extremamente fundamental. Podemos entender não só pela condição esotérica, por todo o conhecimento místico ou por tudo que está presente numa pirâmide. Mas o sentido da pirâmide, ele é fundamental. Ele vai estar presente, porque eu tenho uma base mais larga, um centro mais estreito e a ponta integrada. A ponta da pirâmide, eu vou conversar com vocês daqui a pouco, é a pedra angular, é a ponta da ponta da ponta, é a intensidade total. Só que a intensidade eu só consigo quando eu estiver alinhado e integrado. Se eu desestruturo a minha pirâmide, se eu inverto a minha pirâmide, a intensidade se perde. E eu começo a gerar o quê? Desequilíbrio. Então eu começo a perder completamente as ações. Minhas ações ficam completamente fora de sentido. Então a pirâmide emocional, na avaliação biopsicossocial, ela é fundamental. Para quê? Para a compreensão se eu estou no sentido correto da pirâmide ou se eu estou desequilibrado. A gente vai falar sobre isso também, né? Fê gostou, maravilhoso. A Fê fez o mapa dela, foi bem legal, bem interessante. E fica sempre bem claro, né, Fê? De olhar o mapa já entende o sentido, se eu estou no sentido certo ou não. E eu falo que em muitos casos o mapa é a própria terapia. A Fernanda é prova disso. O mapa gerou todas as condições dela seguir bem. Ela até brincou comigo, ela falou, pouco comercial, né? Porque você poderia falar 1000 desgraças minhas para vender processo de tratamento. E na verdade não foi isso que aconteceu. Nós vemos o mapa e o mapa trouxe a estrutura do que ela precisava seguir. A direção, sentido e intensidade, ou seja, a direção e o sentido correto, os porquês, como e o que da vida dela. Então, é bem interessante. Quando eu falo em direção, eu jogo isso para o meu emocional e relaciono com porquê, como e o que, a direção é o porquê. Por que eu faço algo? Eu vou dar um exemplo de transformação. Eu gosto muito de falar sobre transformação, seja nas terapias, nas palestras, ou mesmo no mapa. Quando eu falo em transformação, a primeira coisa que vem à cabeça é o que eu tenho que transformar? E querer intensamente modificar aquilo. Sabe qual a chance de dar certo? Quase zero. Para não falar zero. Nenhuma. Porque a questão não é o que mudar. A questão principal é por que se transformar. E quando eu falo por que se transformar, esse porquê ele tem algumas características. Primeira característica desse porquê se transformar. Tudo isso é a direção do que nós temos que fazer. E lembrando, essa transformação pode ser pessoal, profissional, relacionamento, amorosa, familiar, não importa. Por que se transformar? Carla, bem-vinda. Por que se transformar? Primeira resposta, esse porquê tem que ser sempre positivo. O que significa um porquê positivo? Porque muitas vezes vamos direto para o que eu quero transformar, e quando eu penso o que eu quero transformar, é para não sofrer, é para não ter dor, é por medo, é por insegurança. Estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Pode subir o coraçãozinho aí, pode subir o coraçãozinho. E sempre reforçando, hein? Quem está entrando, clica no aviãozinho, compartilha essa live para quem precisa ouvir. E se compartilhar no aleatório, quem receber vai agradecer vocês. A gratidão vai chegar até sem vocês perceberem. Por quê? Esse porquê tem que ser positivo. Todas as culturas, filosofias dizem a mesma coisa. Não se vai contra algo, se vai a favor de algo. Isso é um tema importantíssimo e fundamental em terapia, e onde eu acabo batendo de frente e criticando muitas técnicas terapêuticas que embasam em vamos trabalhar o quê? Os problemas. Quais são os seus problemas? Eu falo, não. Onde está a sua solução?
E isso está em caminhos diferentes. Eu vou separar uma live só para falar sobre isso para vocês. Sobre direção, sobre problema e solução estarem em lugares diferentes. Isso é extremamente claro em processo de emagrecimento, em processo de terapia, em qualquer processo. Se você fica trabalhando os problemas, você gera mais problemas. E por mais que você tenha uma solução, parece que você se sabota, porque continua sendo problema. Na direção da solução, tudo se torna claro. A gente vai conversar sobre isso num outro momento. Mas deixa eu voltar para o porquê. E esse porquê tem o quê? Que ser positivo. Por que esse porquê deve ser positivo? Para que eu não esteja remoendo problemas, para que eu não esteja fugindo de problemas, e sim para que eu vá para soluções. Imagina quando você fala, por que eu devo me transformar? Porque eu não quero sofrer, porque eu não quero ter desamor, porque eu não quero ter dor, porque eu não quero ter angústia. Tá bom, se tirar tudo isso, o que você quer? Você não vai saber dizer. Então os seus porquês têm que ser um positivo, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser pleno, porque eu quero estar harmonizado. Até porque, voltando por quê, né? A coisa mais dita em psicologia é o subconsciente não compreende o não. Não é que ele compreende o não, é que o cérebro não vai entender uma tarja vermelha cortando aquilo que você pensa. Seria aquela brincadeira mais básica. Não pensem num cavalo branco. Não pensem num cavalo branco. E o que vem à cabeça? Um cavalo branco. Não tem como. Então tudo que vocês buscarem negar, aquilo vai aparecer intensamente na vida de vocês. Maria Longcida, bem-vinda, voltou de viagem com o Frank, os dois foram para o Piauí, conheceram, vi várias fotos, gostei, curti, depois quero saber todas as novidades. Mas vamos lá, vamos seguindo. Não vá contra. Tem uma passagem, eu gosto muito do filme do Kung Fu Panda. É um filme que eu adoro, tanto o 1, o 2, o 3. E tem uma passagem no Kung Fu Panda 1 que o mestre Shifu escuta que Tai Lung vai escapar. Dá um tapa no pato e fala, vai lá e manda uma mensagem para reforçar a guarda. Quando o pato chega, o guarda dá um tapa nele e fala, olha como está tudo em ordem. Uma pena do pato sai e solta o Tai Lung. E o mestre Oogway, que é a tartaruga, o sábio, fala, cuidado com os seus medos. Ele te leva de encontro justamente ao que você não quer. Então não é ir na direção do que eu não quero. A direção é do que eu quero para a minha vida. E reforçando, cada vez que eu trabalhar o que eu quero, meu coração vai reforçar as emoções vão mandar informação para o cérebro, e o cérebro vai gerar todas as ações hormonais, enzimáticas, mentais, pensamentos, para produzir aquela direção que eu quero. Ir contra algo não significa eu ser a favor de nada. Que isso fique bem claro para vocês. Então, no porquê, é fundamental que esse porquê seja positivo. Segunda característica fundamental desse porquê é que ele tem que ser por você. Ele tem que vir de dentro de você. Por que se transformar? Porque minha mulher mandou, porque minha mãe fala que eu sou chato, porque o papagaio não gosta de mim, porque o cachorro está latindo. Porque... Não, é por você. Senão não faz nenhum sentido. E olha que loucura, hein? Mostrar os erros. Nós começamos com o que transformar, depois do que. Esse porquê é porque alguém reclama de nós, porque alguém falou. Ou seja, o que, porque alguém falou, a direção já está totalmente errada, né? Até porque se nós temos uma direção na vida, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Lembra? Falei na última live com vocês. Érica, bem-vinda. Falei na última live, o sentido é sempre de dentro para fora. E por isso, que o que mais nós vamos escutar eu vou falar muitos com vocês, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais eu consigo expandir com tudo que tem à minha volta. Agora, quanto mais eu viver o entorno, menos eu vou estar dentro de mim. Eu vou começar a me transformar com todas as loucuras. Eu tenho até uma historinha para contar para vocês. Gosto de contar história. Contar história é bom. Veio um paciente aqui sábado passado, Marcos também, coincidente, chama Marcos, e ele veio precisar de uma transformação. Ele falou, eu preciso transformar a minha vida. Porque eu não sei mais quem sou eu. Preciso me encontrar. Eu falei, que bom. E como você está fazendo isso? Ele veio com papel de caderno. Eu falei, eu pedi para 10 pessoas que eu gosto muito, que são próximas de mim, que essas 10 pessoas escrevam as minhas qualidades, para que eu possa me encontrar. Eu falei para ele, abismado, você quer se encontrar no que os outros pensam de você? Impossível, né? Monique está aqui participando dessa live. A última sessão dela,
Nós pegamos no pé disso, né? Não é o que o outro fala, a verdade vem de dentro de você. E ela até recebeu e me mandou uma imagenzinha que eu vou postar no Instagram essa semana, que fala o seguinte, diz que um dia teve um concurso de um sósia, de imitador do Charlie Chaplin. E ele escondido foi lá e foi um dos participantes. Ele ficou em terceiro lugar. Ele ficou em terceiro lugar em quem consegue ser ele melhor. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então a interpretação dos outros ela pode ser completamente perdida. Tem outro exemplo. Olha lá, o Monique está rindo aqui, mas foi verdade, né, Monique? Peguei no seu pé semana passada. Que não é o que os outros falam, a verdade está dentro de você. Justamente isso. Então esse exemplo do Charlie Chaplin é bem interessante, né? Como que ele participa de um concurso para escolher um sósia dele, para escolher um dublê dele, e ele fica em terceiro lugar. Ou seja, quem avaliou achou que ele não parecia tanto com o Charlie Chaplin, mas era o próprio. Então, muitas vezes o que as pessoas veem de nós não faz sentido. Tem um outro escritor, eu vou lembrar o nome dele, estava no programa na TV Cultura e ele estava comentando que o livro dele caiu no vestibular. E aí teve 4 questões do livro dele no vestibular. E as perguntas eram: quando o autor disse tal coisa, o que ele quis dizer? E ele rindo falou: eu errei as 4 questões. Como que eu erro as questões do que eu quero dizer no meu livro? Então que a interpretação dos outros é completamente sem sentido. Então, direção, sentido, intensidade. Wagner, bem-vindo. Quem mais que entrou aqui? Ixi, outro aqui. Eu sou... Não consegui entender. Desculpa, o nome não saiu aqui. Mas vamos lá. Então, seguindo. Direção, ela tem que vir positiva, vir de dentro de você. Vir de dentro de você. E quando é positivo e vem de dentro de você, você vem a primeira palavra da minha frase da moda agora, que é permissão de se entregar à integração. Você se permite. Quando você traz algo de dentro, e esse algo de dentro é positivo, você se permite. Pronto, por que está estabelecido? Por que eu devo transformar? Por que eu devo tomar uma atitude? Por que eu devo fazer uma ação? Vem de dentro. É verdadeiro, é sincero, faz sentido. Faz sentido. E depois eu vou para o sentido, que é o como. Como eu vou transformar? Como eu vou me permitir? Ou seja, é o sentido que eu vou. Eu já sei os porquês, eu já sei a direção. Agora é importante que eu saiba como eu faço isso. E aí eu volto para a poesia, né? Que me desculpe o bravo, meu amigo que não entrou na live ainda. Vem do coração. Por que vem do coração? Porque são as emoções que mandam a informação para o cérebro. Eu sempre vou repetir isso para vocês. Lembrem disso. O maior absurdo da vida foi um dia nós termos sido educados ou termos ouvido que quer resolver algo, quer crescer, quer ser... Esquece as emoções. Põe a sua mente para funcionar, mas tira o coração de lado. Porque o coração você vai se perder. Muito pelo contrário. É só pelo coração que nós vamos se encontrar e é só pelo coração que as coisas vão acontecer. Que isso fique bem claro, certo? É só pelo coração. E reforçando, neurociência. Falei na outra live, também vou falar em todas as lives isso. 40 mil células, que nós conhecemos, hein? De repente tem mais. 40 mil células que estão no coração, dispostas como um cérebro, como um encéfalo, mandando informação constantemente nas nossas emoções, para que o cérebro use todo o seu potencial de integração e intensidade para gerar o que nós queremos. Então, se eu tenho um sentido para dar na minha vida, está no coração. Isso é muito presente, e eu vou falar uma live só sobre isso com vocês, nos contos de fadas. Quando nos contos de fadas ou nas histórias, quem consegue a proeza de, como no Rei Arthur, tirar uma espada, quem consegue a proeza de trocar, como no João e Pé de Feijão, uma vaca por grãos de feijão mágico, e acredita naquele feijão, quem consegue, pelo amor, transformar tudo que tem que transformar. Isso é outra questão fundamental, por isso que está no coração. Eu falo que é errada aquela frase, ou muda pela dor ou muda pelo amor. Não. Ninguém muda pela dor. Pela dor você pode até sentir toda a angústia, chorar, se descabelar, sofrer tudo o que você tem que sofrer. Mas a transformação acontece pelo amor. Porque a transformação é um sentido positivo. A transformação é um caminho que te traz de volta. Lembra do karma que eu falei no começo, do dharma e do karma? A transformação é algo que te eleva, não algo que te traz sofrimento. Porque o que faz sofrimento te gera no caminho errado, na direção e no sentido errado.
Então, pelo sofrimento, você vai ter dor, angústia. E com dor, angústia, pode desenvolver doenças, patologias, questões emocionais, que vão até te despertar. Vão te permitir ouvir a mensagem que o seu corpo está mandando. Né? É aquela coisa, o seu corpo constantemente te manda informações. Você está pronto a ouvi-las? Você se permite ouvi-las ou não? Você se põe supremo a ele. Você nem ouve o seu corpo. Né? Processo de emagrecimento não é assim? A Elisiele para falar melhor que eu. Processo de emagrecimento não é assim? Não, coma a tal hora, faça de tal jeito, vamos trabalhar dessa maneira. E o que o seu corpo está falando para você? Tem uma passagem numa série do Amazon Prime, chama Sanar. Ó, tá entrando mais gente aqui, deixa eu agradecer, Débora, Juliana, sejam bem-vindas. E ó, aviãozinho, compartilha, vocês vão estar ajudando alguém com essa informação, mesmo sem saber para quem compartilhou. Se souber para quem, melhor, mas não souber, beleza. Na série Sanar, do Amazon Prime, tem uma passagem que uma moça está contando que ela teve uma remissão total do câncer. Remissão total do câncer. Ela estava com câncer, em coma, e ela ouvia os médicos falando no coma, ela não passa de hoje. E quando ela teve uma projeção, aquela sensação de sair do corpo, e ela viu que ela mesma não tinha nada. Que toda a doença estava no corpo físico dela, em função de angústia, de melancolia. E ela passou a fazer todo um processo, ainda no coma, olha que loucura. E ela relata, foi uma história real. Que se você colocar lá Sanar, é o 5º episódio. E ela relata que ela voltou e ela sabia tudo que cada um tinha falado, inclusive que foi falado em outra sala, ninguém acreditava, porque o médico ia conversar em outra sala com a família e ela ouvia. Mas ela teve uma remissão total do câncer de nódulo linfático. Total. Zerou total o câncer. E quando ela zerou total o câncer, ela começou a perceber o que o corpo dela passava de informação. E um dia ela se sentia cansada. Olha a importância de ouvir o que o corpo fala. E um dia ela se sentia cansada. E todo mundo falou, é porque você tomou muito remédio quando você fez químio. Hoje você não toma mais remédio nenhum, mas você já usou muita medicação. Então é fundamental que você procure um naturopata, trabalhe com dieta, com algo que vai limpar o seu organismo. E ela foi no naturopata e ele passou toda uma dieta para ela. E ela conta que ela ficou 15 dias fazendo a dieta e nada acontecia. Ela estava exatamente do mesmo jeito. E ela falou, o que está acontecendo? Mas na mente dela, ela tinha sempre uma imagem de ovos. Ela achava estranho aquilo e nada acontecia. Aí depois de 15 dias, 2 semanas, ela com aquela imagem do ovo na cabeça, ela chegou em casa e cozinhou 3 ovos e comeu 3 ovos. O cansaço passou, o desconforto passou e ela ficou perfeitamente bem. Ela falou que meu corpo queria era a proteína do ovo, só isso. E aí junto me veio a imagem de peixe e carne, eu comi, o que nem que eu não comia, eu comi. Comi o peixe, comi a carninha, acabou. Fiquei beleza, passou tudo. Ou seja, muito mais do que qualquer coisa que alguém passe para nós, o que nós sentimos de necessidade. Nosso corpo está constantemente mandando informação. E para ela vinha a imagem do ovo. E ela comeu o ovo e ficou bem. Para entender que não é restrição, que não é controle, que a gente vai falar na próxima live, e sim aquilo que nos harmoniza, aquilo que nos faz bem. E para isso, ouvir o nosso corpo. Ouvir quando eu estou com fome, ouvir quando eu estou com sede, ouvir quando eu estou com sono, mas ouvir respeitando o nosso corpo, não achando que ele está de sacanagem, ele nunca está de sacanagem. Não ouvir pensando, puta, meu corpo não quer nada, só quer dormir. Por que ele só quer dormir? Recebe essa informação. Não mata o mensageiro antes dele mandar a mensagem lá para vocês. Recebe a informação para que ela seja coerente e para que você possa crescer com ela. Beleza? Tudo tá ficando claro para todo mundo aí? Estão seguindo? Se estiver seguindo, acompanhando, se o som estiver bom, manda coração, manda o joinha e vamos seguindo aqui. Quem que entrou aqui? Doutor Rodrigues, Niro Rodrigues, beleza, seja bem-vindo. Então vamos lá, ouvir o nosso corpo, fundamental. E para isso, as minhas percepções têm que estar claras. Lembra que eu falei? Direção, sentido e intensidade da pirâmide. Por quê, como e o quê? Percepção, emoção
poder mental. Então a percepção está na base da pirâmide. Quando eu tenho meus porquês claros, quando eu me entrego, quando eu me permito, quando eu sinto o que está acontecendo, isso são as minhas percepções. Quando as minhas percepções não estão claras, quando eu perco as minhas percepções, quando eu me impeço de sentir, quando eu não quero sentir, eu tenho que sentir. Só sentir o que meu corpo está falando. Porque aí, essa mensagem que meu corpo recebe, não vou matar esse mensageiro antes da mensagem. Frase que eu aprendi com a Lisiane. Não mata o mensageiro antes da mensagem chegar. Primeiro, recebe a mensagem. Depois você pode matar ele, mas primeiro recebe a mensagem. E quando você receber a mensagem, tudo vai se tornar claro para vocês. Então, percepção. Percepção, os porquês, gerando uma emoção. Emoção é o como, é o sentido que nós vamos dar àquilo. Respeitou o que você sentiu? Faça. Seja dormir, comer, fazer atividade física. Quando eu falo em atividade física, pode reparar. Tem aquele dia que talvez você queira fazer um pouco mais de força, para quem gosta de fazer exercício. Tem aquele dia que você quer correr. Tem aquele dia que você fala, eu só quero caminhar. Caminhe. Respeite seu corpo. Ele tem a informação do que você precisa. Na hora de comer, a mesma coisa. A medicina chinesa trabalha com os sabores, com o fator energético de cada alimentação. Um dia você procura um doce, um dia você procura salgado. Aquilo tem a ver não só com o seu paladar, mas com a sua emoção. Com o que você está vivendo emocionalmente naquele dia. A necessidade de suprir uma emoção de introspecção, com picante, uma emoção do salgado, das suas percepções, ou de um momento de medo e de segurança. A questão da sua agitação com o azedo, o amargo com a transformação. Talvez por isso que a gente fala que a transformação é amarga pelo sabor, mas não precisa ser amarga. Lembrando, eu gosto de falar que tudo pode ser simples. Tudo na vida pode ser extremamente simples. Se tivermos na direção correta, no sentido correto, e aí sim colocarmos intensidade. Na direção errada e no sentido errado, tudo se torna extremamente complicado. Então tudo na vida pode ser simples e não estalar de dedos. Nós podemos complicar mentalmente. E como eu complico mentalmente? Quando eu inverto a pirâmide. Então eu quero primeiro pensar, para meu pensamento gerar uma emoção e a minha percepção fica por último. Não, lembre da pirâmide. Percepção, emoção, mente. Aí tudo acontece perfeitamente bem e perfeitamente simples. Tudo pode ser simples na vida. Guardem isso. A gente vai falar mais sobre isso em outras lives, em outros momentos, tá? Tudo pode ser simples. Então, voltando. Quando eu quero dar o sentido na vida. Luana, seja bem-vinda. Luana que foi paciente nossa no curso de cronobiologia biopsicossocial, passou pelos 10 processos de terapia, fez o mapa. Beleza, seja bem-vinda. Quando eu vou dar o sentido da minha vida, eu tenho que seguir aquilo que pulsa dentro do meu coração, a minha verdade. Então eu falei tudo isso que eu falei para dizer que a verdade não vem de fora, que a verdade não vem do outro. No processo de cura, não é cura, é autocura. No processo de aprendizado, pela transformação, não é aprendizado, é autoaprendizado. Então sempre vem de dentro para fora, porque aquilo está dentro da nossa verdade, aquilo está dentro do nosso sentido, aquilo faz sentido. E respeitar isso é fundamental. Porque senão vamos viver a loucura do mundo. Aí se todo mundo estiver em pandemia, nós estamos em pandemia também. Se todo mundo entrar em depressão, nós estamos em depressão. Se todo mundo estiver feliz, nós estamos infelizes. Ou seja, eu estou vivendo a histeria coletiva. Não estou vivendo a verdade e a realidade do que eu tenho dentro de mim. Eu sou levado pela manada. Numa outra live vamos falar sobre terapia de contos de fadas. E nas terapias de contos de fadas, uma coisa que é fundamental é não ser levado pela manada. É o herói ou o personagem seguir a sua verdade, por mais absurda que ela possa parecer. Um bom exemplo de ser levado pela manada, só dando uma prévia de conto de fadas, é no filme Rei Leão, quando Mufasa vai salvar Simba, e sem ter percepção, angustiado pela mente, pelo sofrimento do filho, pelo grito do filho em perigo, ele se joga e é levado por uma manada de búfalos, representando no simbolismo do filme o rei que é levado pela vida, o rei que é levado pela vida mundana, o rei que é levado pela materialidade, porque não soube se elevar e compreender o como agir.
Porque só foi o fazer. Olha o que? E não por que e como fazer. Sempre que formos dar intensidade antes, a chance de errar é extremamente grande. Beleza? Então sempre reforçando. Direção, sentido, depois intensidade. Por quê, como e o que já vai ficar claro. Então o como está dentro do seu coração, o como é a sua emoção, o como é aquilo que faz sentido para a sua verdade, o como é aquilo que te eleva como ser humano. Isso é fundamental. Aquilo que te eleva como ser humano. Por isso que dentro do coração a gente tem a verdade. Se eu inverto a pirâmide, se eu começo pelo o quê, eu posso até ter desejos. Desejos é aquilo que alimenta meu ego ou que alimenta minha materialidade. Vontade é aquilo que me eleva como ser humano. É aquilo que faz eu ser melhor como ser humano. É aquilo que faz eu crescer. E eu pergunto, esses teus porquês têm um sentido. Esse sentido é você ser melhor? Tem que ser. Esse sentido é você ser melhor sempre? Esse sentido é você crescer como ser humano, como pessoa, como marido, como mulher, como filho, como pai ou como mãe, não importa. É você crescer? Ou esse sentido é de você passar a controlar? Lembra, controle é o tema da nossa próxima live. Controle gera agressão, sempre. Se a sociedade vive no desequilíbrio e no caos, é por controle. É porque alguém controla alguém. Pô, Marquinhos, você sempre pensou assim? Não, apanhei muito, mas muito. Nossa, teimoso, cabeçudo, briga. Nossa, nem fala. Nem fala. Né? Minha mãe tá aqui na live. Se ela fizer um comentário, meu Deus do céu, né? Nem fala. Só que aí, chega uma hora que a gente vê que a transformação é fundamental. E por que a transformação é fundamental? É isso, não é o que eu tenho que transformar. E aí a transformação começa a fazer sentido no coração. E aí sim, a intensidade da transformação, da mudança, daquela semente que estava latente para acontecer, do nosso melhor. Da essência do nosso melhor podendo se manifestar. Então, isso é fundamental. Controle, com desejos, com inversão da pirâmide e com extrema mentalização e racionalização. Vocês já viram alguma civilização ser desenvolvida por força militar? Não, força militar pode até controlar e vencer e ganhar alguma coisa. Mas sempre começa com poetas, com filósofos, com historiadores, com cultura, com algo que cresce e que eleve. Nunca começa com força militar. Força militar vem do controle. E aí começa a tornar claro, né, aquilo que Gandhi falava. Mas isso deixa para aula de controle. Contra a violência, não violência. Próxima live, controle. Voltando para hoje. O sentido faz sentido no nosso coração. E quando faz sentido na sua verdade, quando é a sua verdade, siga. Independente do que o meio te traga, independente do que o mundo faça você sentir, independente do que o mundo diga. Ah, mas você está louco, Marquinhos? Você está vivendo algo que não existe. Existe aqui dentro? Então existe. Afinal, a vida é uma grande ilusão e no controle a gente vai ver o quanto que a vida é ilusão. Se alguém quiser assistir um filme para poder vir na próxima live, bem sentado para não falar, é o filme Instinto, com Anthony Hopkins e Cuba Gooding Jr. Controle. Mas quando a minha verdade é a minha verdade, pode parecer a maior loucura. Mesmo as pessoas que me rodeiam, pode ser dentro de um relacionamento, mesmo um relacionamento que eu viva. Pode ser que esse relacionamento materialmente não esteja acontecendo, mas ele acontece dentro do meu coração? Sim. Quando ele acontece dentro do meu coração, o que ele traz? Verdade ou angústia? Se for angústia, sentido errado, direção errada. Se for paz, harmonia, crescimento, sempre crescimento. A vida é uma espiral constante, em constante crescimento. Crescimento. Nesse sentido, siga. Siga a sua verdade. Afinal, a única pessoa que vai estar com você do primeiro ao último dia é você mesmo, né? Outras pessoas podem passar pela sua vida, podem morrer, podem não estar mais. Você vai estar com você do primeiro ao último dia. Respeite você. Respeite a sua verdade. E aí, seja amor. Por isso que eu falo que a transformação acontece sempre pelo amor. Ninguém se transforma pela dor. Sempre pelo amor. E se vocês forem pegar histórias, contos, livros, sempre
O amor. Sempre pelo amor. Não tem força maior de transformação do que o amor. Não tem nada que dê mais sentido do que o amor. Por isso é o coração. Por isso é a nossa verdade. Por isso que está no como, que está nas nossas emoções. Por isso que respeitar o amor. Se tem uma emoção, eu falo assim, se Deus nos mandou com uma missão, com uma razão, é amar. É amar. Por isso que eu até faço uma brincadeira, né? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Rita, é isso? Pô, que às vezes eu uso abreviado aqui e me complica rápido aqui na live. Olha só, tá passando rapidinho essa live, hein? Meu Deus do céu, 15 para as 10 já. Rapidinho. E eu vou falando, me empolgo. E sensacional. Então eu falo assim, o amor é o que traz todo o potencial de transformação. Se eu não estiver nesse caminho do amor, a transformação não acontece. A transformação não é verdadeira. Quando eu dou aula na cronobiologia biopsicossocial, quando eu explico o mapa da cronobiologia biopsicossocial, eu falo que a alma etérea do campo etéreo, ou seja, o maior potencial de transformação é o amor. Então, se nós temos uma razão aqui, é amar. E aí, a brincadeira vem. Né, para quem segue religião católica, evangélica, não importa, eu falo, por que 10 mandamentos? Vamos ser otimizados, vamos facilitar. A vida não é otimização, a natureza não é otimizada, menos não é mais. Para que 10 mandamentos? Um estava bom, só o primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não cometerás, não vai ter nada. Só com um. E esse um contém o amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Pode ser muito mais simples a vida, né? Tudo pode ser extremamente simples. Na direção certa, no sentido certo, com amor. Com amor ao que se faz, com verdade ao que se faz, e não com paixão. Deixa essa brincadeira. Eu vou falar para vocês uma outra live, a diferença de amor e de paixão. Quem já viu essa aula, quem já viu falando, ou quem já se tratou comigo e ouviu, sabe o que eu estou falando. Mas amor e paixão são coisas distintas. A gente vai conversar isso num outro momento. Mas o amor sim. Esse tem o potencial de ascender. E quando ascende, nos integra. Porque quando eu amo, lembra que eu falei, voltou, rapidinho, isso, vamos lá. A frase da moda, permissão da entrega de se integrar. A permissão vem das percepções. A entrega vem do amor. E a integração? A integração vem do meu poder mental. Então na pirâmide é a ponta da ponta da ponta da pirâmide. É aquilo que tem de mais. E quanto mais integrado, mais intenso eu puder ser, maior meu poder de conexão. Maior meu poder de relação com tudo que me rodeia, com tudo que está à minha volta. Integração é fundamental. Integração é o que traz intensidade. Integração é o que traz intensidade. Vocês estão me ouvindo bem? Que deu uma apagada aqui, voltou, está todo mundo me ouvindo bem? Se tiver, faz um joinha, sobe coração, o que vocês quiserem aí, mas só me dá a informação que está todo mundo recebendo. Integração traz meu poder de conexão. Beleza, chegando no coração, então está ótimo. Integração traz meu poder de conexão. De conexão com o mundo, de conexão com a vida. De trazer todo o meu potencial com toda a força. Então, respeite a direção, o sentido e a intensidade da sua vida. Porque a live, daqui a pouco eles vão começar a cortar aqui. Então, respeita a direção, o sentido e a intensidade da sua vida. Mas respeite a direção e o sentido. Se permita ir na direção correta. Aqui vem de dentro de você. Aqui é do caminho positivo. E aqui te eleva. No sentido que te eleva, que te faz crescer. No sentido que você ama. E aí sim, coloque toda a sua intensidade. E transforme aquilo que tiver que transformar na sua vida. Seja feliz. Seja insuportavelmente feliz. Seja feliz para sempre. E a gente, quando fala de conto de fato, vai entender o que significa o feliz para sempre. O que é essa integração do feliz para sempre. E assim, vocês possam conquistar tudo aquilo que vocês busquem. Então, lembrando, compartilhem com quem vocês puderem. Toda terça-feira, 9 da noite. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vou aproveitar esse tempo aqui. Podem perguntar, podem dizer, criticar, elogiar, o que vocês quiserem, beleza?
sem milímetros, estamos aqui à vontade. Entregues, né, na permissão, na entrega de se integrar, a crescer, a ser melhor a cada dia, a cada. Então compartilhem, todas as terças-feiras, às 9 da noite, a gente vai ter nossa live. Semana que vem a gente vai falar sobre controle, sobre como o controle impede de você ser tudo aquilo que você pode ser, todo o seu potencial. Então semana que vem a gente fala sobre controle, beleza? E toda terça-feira nós estamos aqui. Então compartilhem, mandem para quem vocês acham que é importante essa live. Eu vou estar lembrando sempre no Instagram sobre a live, mas é fundamental. Aqui é um bate-papo, é um momento para a gente crescer, evoluir, para que vocês aprendam, que eu aprenda, que todos nós possamos trocar essa informação da melhor maneira possível. Então quem está entrando agora, beijo, Jordão, Valdeci, nós estamos aqui finalizando a live, né? Estamos aqui em cima do nosso tempo do Instagram, mas toda terça-feira, 9 da noite. Então, esse vídeo fica gravado lá no Insta, quem quiser ver, quiserem compartilhar essa gravação com outras pessoas. A primeira live também ficou gravada, a primeira live foi a oportunidade no movimento da vida, onde nós falamos que a beleza do movimento, a beleza da vida é o movimento, a beleza do movimento é a oportunidade. E hoje nós qualificamos essa oportunidade com direção, sentido e intensidade, ou seja, com ação vetorial, com o vetor da sua vida. E semana que vem a gente vai falar sobre controle. Quanto que o controle impede que você seja tudo aquilo que você está pronto para ser. E principalmente, ou correlacionado, o quanto que o controle traz agressão, dor e angústia. Então isso fica para semana que vem. Beleza? Então como eu acabo todos os meus vídeos, obrigado. Beijo. E subamos. Subamos alto, altíssimo. Na permissão da entrega de se integrar. Na permissão da entrega de se integrar. Na permissão de ser melhor. De vivermos e alcançarmos alto, onde só um nome tem. A verdade. O amor que pulsa dentro do coração de cada um de nós. Beleza? Beijo para vocês e até semana que vem. Até terça-feira, 9 da noite. Obrigado. Vou desligando aqui para ficar tudo salvo. E tá lá. Então tá salvo todos os vídeos lá no Instagram. Beleza? Até a semana que vem. Aguardo vocês.